Olá, seja bem-vinda. Hoje eu quero te passar uma receita de uma bolachinha. E é aquela bolachinha gostosa que a gente encontra no mercado, né? Só que tem glúten e aí quando a gente precisa retirar o glúten, a gente sente falta. Eu pelo menos sentia, né? Então foi aí que eu resolvi inventar a minha própria bolachinha, passatempo. Sabe aquele biscoitinho? É ele mesmo que eu tô falando. Biscoitinho tipo passatempo, sem glúten e sem leite. Vamos para a receita então? Num bowl, nós vamos só misturar todos os ingredientes. Tranquilo? Beleza. Vamos pegar nossa cola aqui, nós vamos precisar 220 gramas de farinha de arroz, 120 gramas de polvilho doce, 70 gramas de amido de milho, 70 gramas de leite em pó de soja. Bom, é isso que vai deixar aquele gostinho parecido com a bolachinha passatempo. Se tu não quiser usar o leite em pó de soja, tu pode usar o leite em pó de coco, que vai dar um gosto de coco, ou tu pode usar o leite em pó normal, zero lactose ou não. Aí fica a teu critério, tá? E se mesmo assim qualquer uma dessas opções ainda não vamos dizer, não se enquadrar naquilo que tu pode comer, aí tu usa uma farinha de uma oleaginosa. Claro que não vai dar a mesma característica, mas vai ficar parecida. Só que o gostinho do passatempo não vai ter, tá bom? Então eu uso o leite em pó de soja. Não é uma coisa que eu gosto muito, mas nessa bolacha fica com um gostinho muito bom. Eu só uso nela, por isso que eu tenho sempre. 30 gramas de adoçante, eu estou usando o sucralose, que é aquele adoçante em pó, tá? Então se tu tiver um outro adoçante em pó, 30, 40 gramas, vai depender do teu paladar, se tu gosta mais doce ou não. Se tu quiser substituir por outro tipo de adoçante, xilitol, eritritol, enfim, ou mesmo o açúcar, aí eu vou te dar uma medida caseira, aí tu vai substituir por uma xícara. Né? O que tu pode fazer é pesar uma xícara de açúcar ou do adoçante e colocar em gramas na tua receita, tá certo? Eu vou utilizar o adoçante. Nós vamos usar também uma pitadinha de sal, não dá nem 1 grama, tá? Então é uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor, né? Que o sal ele realça o sabor doce nas preparações. Aqui nós temos 8 gramas de fermento em pó químico, aquele fermento para bolo. Pode misturar junto também, sem problema nenhum. Tá? E aí depois vai entrar então os líquidos. Agora a gente vai dar uma misturadinha, né, em todos os nossos ingredientes. Tá misturado? Nós vamos colocar 80 gramas de manteiga ghee. Aqui é o mesmo caso. O ideal é tu utilizar a manteiga, tá? A manteiga, ou então no caso, se tu não pode, utiliza a gordura vegetal, tá? Mas para dar o gosto, para dar o aspecto amanteigado, realmente tem que ser a manteiga ou no máximo gordura vegetal, tá bom? Mas não que tu não possa utilizar uma outra gordura, tu pode utilizar um óleo, aí tu utiliza umas 100 gramas de óleo vegetal, tá? Ou até mesmo a banha, não tem problema. Eu gosto de passar bem as substituições do que tu pode trocar na tua preparação, porque às vezes por um detalhe a gente deixa de fazer. Né? A gente olha, mas vai manteiga ghee, eu não posso nada com leite. Pensa, não vai ter exatamente a mesma textura, né? Porque manteiga é manteiga, não adianta, é o que vai dar aquele aspecto crocante para nossa bolachinha. Mas se tu não pode, utiliza uma gordura vegetal. Ah, Sandra, eu não quero usar, eu não gosto desse tipo de coisa. Tudo bem, lá de vez em quando até passa, mas se assim mesmo assim for o caso, aí coloca uma banha de porco ou então um azeite, um óleo, azeite não, desculpa, um óleo vegetal. Ela não vai ficar tão crocante quanto, mas vai cumprir bem o seu papel, tá bom? E aqui nós vamos misturar mais um pouquinho, fazer uma farofinha. Já pode botar direto à mão, sem problema nenhum. Tá? Aqui eu tenho 10 ml de essência de baunilha. Tá? O ideal seria colocar baunilha, que vai ficar com aquelas pintinhas de baunilha, fica maravilhoso e o aroma é outra coisa, né? Muda totalmente tu utilizar a fava de baunilha ou utilizar a essência. Mas como eu não tenho a outra, vamos utilizar a essência mesmo. E aqui 3 ovos, tá? Só acrescentar também. E aí, é claro, vamos ter que botar a mão na massa. Tá? Quanto aos líquidos, agora a gente vai ver, né, a quantidade que vai pedir na nossa receita. Aqui eu separei 200 ml de água. Tu pode utilizar um leite, pode utilizar um leite vegetal ou a água mesmo, sem problema. Eu às vezes acabo utilizando água em tudo,
Eu já estou tão acostumada, porque muita coisa não dá, então eu já estou tão acostumada a colocar água que não dá grande diferença na preparação. E aqui também, ó, lembra, vamos colocar de pouquinho, tá? Porque como tem gordura, né, ela vai amolecendo quando a gente vai manipulando, e aí pode passar do ponto, tá? E aí não é o que a gente quer. Então tem que ser bem de pouquinho mesmo. Podemos passar ela para cima da mesa, para a gente conseguir amassar bem. Gente, o cheirinho que a baunilha vai deixando nessa bolachinha não tem igual. Aqui, se tu substituir pelo leite de coco, tu pode até colocar o coco ralado, aquele bem fininho, um pouco junto, sei lá, uns 30, 40 gramas, que tu vai ter uma bolachinha de coco maravilhosa, tá? Também pode ser, não tem problema. Já aí tu já tem mais, né, uma opção, já pode fazer 2 tipos de bolachinha, sem problema nenhum. Porque eu sei que tem nas lojas para a gente comprar aquelas bolachinhas de coco, e aí a gente não sabe como é feito, tem aquele monte de conservante, etc. E aqui tu vai fazer ao teu gosto, com essas substituições que eu te sugeri, tu vai poder fazer bem tranquilo. E se tu tem filhos, pequenos principalmente, né, tu pode colocar eles a te ajudar a fazer, né, envolver toda a família, fazer a receita, porque aqui em casa, desde que eu comecei a fazer essa bolachinha, quem mais come é o meu filho e o meu marido, não é eu. Então eu tenho ela para uma opção, quando eu tenho vontade de um lanchinho, né, mais doce, porque eu prefiro mais as coisas salgadas, então quando eu tenho vontade de um lanchinho mais doce, eu gosto de ter. Só que quem mais come é os dois, principalmente o meu filho. E eu fico feliz com isso, porque aí eu sei que não vai entrar coisas com glúten dentro da minha casa. Então eu fazendo, eu tenho essa possibilidade, né, de manter a minha casa sempre segura, a minha cozinha sempre segura. Porque ele gosta e aí ele vai comendo. E eu notei que depois que eu comecei a variar bastante nas receitas, a fazer em casa, ter essa diversidade de preparações, né, o meu filho, principalmente, que é adolescente, ele começou a mudar o paladar dele. Ele começou a fazer essas trocas e hoje aqui todo mundo come praticamente tudo sem glúten também. Então eu já não tenho mais que ter as minhas coisas separadas. O que é separado aqui é um pão, quando entra, é uma bolacha de vez em quando e pronto. E é claro que não é aqui na minha cozinha, né? Na cozinha da minha casa. Tá? E olha só a textura dessa massa. Ó, ela é gostosa da gente brincar, parece uma massa de modelar. Muito gostosa, bom de brincar mesmo. Ok, então a nossa massa já está pronta e agora a gente vai abrir ela. Eu gosto de dar uma polvilhadinha só, para ela não grudar muito, para ficar mais fácil de tirar e colocar na forma. Tá? A gente dá aquela pequena polvilhada e vai abrindo com o rolo. Se tu acha que gruda muito, enfim, tu pode utilizar um filme plástico, coloca ela e vai abrindo. E aqui também é a espessura que tu mais gosta. Tu gosta mais fininha, um pouquinho mais grossa. Também tem esse detalhe. Aqui eu fui pegar para mostrar para vocês um rolinho, que é rolinho para fazer pasta americana, para fazer essa decoração, tá? Que é utilizado porque ele é pequenininho. Só que tem esses anéisinhos, vem junto, né? E chama-se medida certa. Esses anéisinhos de silicone, eles vêm junto para a gente poder nivelar a nossa massa e garantir que todas as nossas bolachinhas, no caso, vão sair com a mesma espessura. Tá? Isso é bem interessante, porque a gente não tem uma mais grossa, outra mais fina, na hora de assar uma queima e outra não, né? Uma assa e a outra não. Então aqui ela vai sair, ela dá espessura para minha massa. Tá? É muito prático, é ótimo, só que tem que ser sempre um pedacinho pequenininho, né? Já pelo tamanho do nosso rolinho. E aqui o cortador é aquele que tu gostar, quer fazer quadradinho, quer fazer redondinho, enfim. Eu gosto de fazer esse aqui de florzinha, e aí eu utilizo um bico de confeitar, que eu tenho em casa, tu pode achar alguma coisa que dê certinho, né, para vazar ela no meio, porque eu gosto de fazer ela recheada, é claro, né, passatempo tem que ter recheio, embora tenha aquela sem recheio, mas eu gosto dessa. Então eu faço o furinho no meio, fica muito bonitinho. Então aqui a gente vai cortar e vai fazer uma
A metade da massa nós vamos usar com ela sem o furinho. Deixa eu pegar a nossa forma, então. E aqui com a ajuda da espátula a gente tira as bolachinhas para colocar aqui na forma. Essa espessura que está ficando, ela vai assar bem rapidinho. E aqui eu já vou te mostrar como vai ficar a próxima rodada. Olha só. Vai sair o miolinho dela e aí nós vamos fazer sempre os parzinhos. Se por acaso, na hora de tu tirar ela daqui para colocar na forma, a tua massa fica muito quebradiça, que tu pode fazer o seguinte. Pega um saquinho plástico, eu já abri ele no meio. E aí tu coloca tua massa aqui. Passa outra metade por cima e abre aqui entre os dois plásticos. E aí não vai precisar estar polvilhando muito, não vai ficar grudando. Eu gosto de abrir com um rolo maior, que é mais rápido. E aí utilizo esse aqui para nivelar. Para deixar na espessura que eu quero. Aí é só abrir e cortar a tua bolachinha. Aqui nessa minha forma deu 90 bolachinhas. Não parece, né? Mas tem 90 bolachinhas. E tem mais um tanto de massa que eu vou fazer agora elas cortadinhas no meio. Por que que eu separei? Porque o tempo de forno delas são diferentes. Então eu coloco assar primeiro essa aqui, que demora um pouquinho mais. E aí eu vou fazendo as vazadinhas. Que aí quando aquela termina de assar, eu já coloco essa outra e as duas ficam prontas logo. Tá? Só não coloca nunca elas assar junto, porque sempre a que tem menos massa, ela vai assar mais rápido. E aí vai acabar queimando. Ou essa aqui, né, essa mais grossinha, essa inteirinha, ela acabar ficando crua sem assar direito. Tá? Então vamos levar essa aqui pro forno e vamos continuar fazendo as outras. Um detalhe, né? Tu vai me perguntar, e tempo de forno e como é que tu fez? Quando eu comecei a fazer a receita da bolachinha, que a gente começou a fazer aula, eu liguei o forno, botei ele pré-aquecer a 180 graus, tá? Isso no meu forno. Tu vai colocar, se teu forno é doméstico, é forno do fogão, é forno elétrico, enfim, né? Tu vai ter que conhecer ele, mas vai dar em torno de 160, 180, 200 graus, conforme o forno que tu tá utilizando, tá? E o tempo também vai depender muito do tamanho da tua bolacha. Eu vou observar esse aqui, que é em torno de 20, 25 minutos. Aí essa aqui, quando eu tirar do forno, eu te digo o tempo que eu deixei assando, certo? Eu sempre faço primeiro aquela lá, até por uma questão assim, ó, se por acaso a minha massa, o restante da massa que eu deixei aqui, ele não render, né, as 90 bolachinhas como aquela lá, então para te fazer ela casadinha não tem problema nenhum que ela seja inteirinha, né? Só que se ela tiver vazada, para te botar recheio já vai ficar mais complicado nos dois lados, né? Então não tem problema nenhum, que já tenha ido pro forno e eu não fiz esse detalhe, tá bom? E aqui então, ó, ela não chegou a dar as 90 igual deu na outra fornada. Ela deu 78 bolachinhas. Daí tu pode ir dividindo e cortando, né? Se eu não tivesse colocado assar todas, era só recortar o meio delas, que daria exatamente a mesma quantia de cada modelinho. Tá? Então vamos levar essa aqui para assar e eu vou te mostrar como fica a nossa bolachinha depois de pronta. E aqui então tá a nossa bolachinha pronta. Olha só o que sobrou de massa, só o restinho. Tá? E ela vai ficar assim, ó, douradinha embaixo, tá? Todas elas, então tu vai ter que ficar de olho, e aquela lá, né, que é a recortadinha no meio, a gente vai ter que ficar, vamos dizer assim, de olho um pouquinho mais espichado, né, porque ela assa mais rápido. Deu 18 minutos de forno aqui no meu forno. Entre 15 e 25 minutos tu fica de olho, que pode ser que ela já esteja pronta. Então ela vai ficar assim, ó, em cima ela vai ficar branquinha, e por baixo ela tem que ficar douradinha. Tá? Tu pode tirar uma e dar uma olhadinha como é que ficou. Agora, então, vamos deixar elas esfriar. E aí a gente vai preparar o recheio. Depois que ela estiver pronta, nós vamos fazer, né, colocar o recheio nelas e aprontar para te ver como fica a nossa bolachinha, tipo passatempo. Tá bem? Bom, então aqui a nossa bolachinha já está pronta. Aqui a primeira, que já está bem fria, tá? Que foi a que eu assei primeiro. E aqui ela vazada. Eu tive que tirar ela da forma já, sem antes mostrar para ti, porque ela quase passou do ponto. Ela começou a escurecer um pouquinho por cima. Então ela quase passou do ponto. E aí se eu deixar na forma quente, enquanto a forma estiver quente, ela vai assando também. E aí eu acabei tirando rapidinho para não acontecer isso. Então ela já está morninha, tá? E aí a gente vai fazer então vamos colocar o nosso recheio na bolachinha para fazer a nossa casadinha. Eu aqui comprei um doce de leite zero lactose,
tá? Da piracanjuba. Enfim, a gente não tem muita opção, né? Mas tu pode utilizar o que tu gostar. Tu pode fazer um brigadeiro, tu pode fazer uma ganache, tu pode utilizar uma geleia. Enfim, aí o recheio fica a teu critério, tá? Claro que a passatempo ela tem um recheio de chocolate, né? Seria uma ganache de chocolate. Mas a gente pode variar um pouco de cada um, quem sabe? Tu pode criar a tua própria passatempo com o recheio que tu quiser, tá bom? O que a gente pode fazer também é colocar o nosso doce de leite num saco de confeitar e dar um pinguinho, que aí fica muito mais fácil pra gente ajustar. Olha só como fica lindinha a nossa bolachinha. Gente, e o cheiro, vocês não têm noção de como é que isso aqui tá. E aquele cheiro de passatempo, não sei se é baunilha, se é o leite de soja, enfim, é um cheiro tão gostoso que lembra muito o passatempo. Então não tem como não falar dela, né? Olha só. Então vamos fazer mais umas bolachinhas aqui para nós. Eu utilizo o fundo dela que ela vai ficar, de qualquer jeito que eu pegar, ela vai ficar branquinha, bonitinha. Então, gente, olha só. Aqui tá a nossa bolachinha casadinha, tipo passatempo. Ela fica muito gostosa. O cheiro é maravilhoso, dá aquela lembrança de estar comendo um biscoito passatempo, certo? Espero que tenha gostado da nossa receita, então, né? Pode compartilhar com quem tu acha que vai gostar, que vai querer fazer essa bolachinha também. E um beijo, então, e até a próxima receita.